passei mais serviço aí. Oh, meu Deus. Não tem problema, Marli, tudo tranquilo. Ok, já está gravando, eu vou dar o pause. Carla não está conseguindo entrar, Persília. Você viu aí? Vi. Ercília, Oi. por que a minha imagem não está aparecendo? Veja se é Terezinha? Sim, está me vendo? Está me vendo? Sim, estou te vendo. Ué, mas eu não me vejo aqui. Eu estou te falando que é isso aí, ó. Terezinha, por gentileza, fecha o seu microfone e deixa só o vídeo aberto. Tentando resolver a questão da Carla por aí, Persília? Sim, já Beleza. estou falando com ela. Uhum. Marli, Terezinha, já coloquei para gravar, tá? 18h30, a hora que você quiser, já está gravando. ok. Eu vou só me apresentando aqui para a gente ir animando. São 65 pessoas na sala nesse momento. Eu agradeço a presença de todos e vou continuar agradecendo noite afora, porque essa gratidão é gigantesca. Eu achei que com o meu palitinho aceso, eu fosse entrar numa sala escura só com o palitinho. Eu tenho uma amiga aí presente, a Ana Angélica. Uma vez nós viajamos juntas e quando a nossa bagagem de mão passou na esteira do aeroporto, a funcionária olhou para mim e disse: "Você tem uma lanterna na sua bagagem?" Eu falei: "Tenho." Era uma lanterninha assim bem pequena. Aí a Ana Angélica do meu lado falou assim: "Ah, é? Você tem uma lanterna? Eu trouxe uma vela." Aí eu olhei para ela e falei assim: "E o fósforo?" "Ah, eu esqueci." Aí a moça do aeroporto caiu na risada, né? E ela nos disse assim: "Mas por que que vocês querem uma vela, fósforo e uma lanterna?" Eu falei: "Olha, se o avião cair no meio do mato, pelo menos a gente acha a trilha." E aí só foi risada no aeroporto, né? Então, assim, para esse encontro aqui, eu achei que só teria o meu palitinho de fósforo. E, de repente, apareceram várias pessoas, né? Teve até um excesso aí de passageiros, né? E eu fiquei muito feliz, porque ao invés de acender uma pequena ilhota, a gente está acendendo uma cidadela. E isso é assim, é uma honra muito grande, é uma responsabilidade gigantesca. E é assim, a nossa abertura para a nossa missão, para nós conseguirmos cumprir um pedaço da nossa missão. A nossa missão aqui no planeta é muito grande. E neste momento tão difícil que a humanidade passa,
mais ainda, né? Então, assim, a nossa fala, a nossa ação, o nosso sentimento, as nossas sensações, elas são fundamentais para gerenciar tudo isso. Como são 18h33, e eu disse que eu sou germânica, né, nos avizinhos, eu vou aqui começar a minha série de agradecimentos. Eu anotei aqui para não esquecer, e então vamos lá a esse nosso agradecimento. Enquanto eu agradeço, eu peço a vocês que se conectem consigo mesmos, para que a gente possa fazer pelo menos essa primeira frase aqui de agradecimento juntos. Eu agradeço à Fonte Suprema que contemplou a Terra com a vida da forma como a conhecemos e nos deu a oportunidade de estarmos aqui e agora presenciando essa etapa do processo evolutivo. É uma grande honra estarmos aqui. E essa honra e essa responsabilidade, elas precisam ser colocadas em prática. Eu agradeço também, e gostaria que vocês agradecessem, aos nossos ancestrais que vieram experimentar o planeta e nos deixaram como herança toda a experiência adquirida, desde a primeira molécula que aqui se formou. Eu também quero agradecer agora ao pessoal terreno, terceira dimensão, a Deise Carvalho, que me estimulou a estudar os campos e me confiou suas turmas para falar sobre o assunto. Eu também agradeço a Denise de Campos Bicudo, que me estimulou a organizar esse encontro. A Persília, que aceitou ser minha parceira nesta jornada. Aos profissionais que aceitaram estar comigo neste encontro e que vão pronunciar as suas palestras no mês de junho. A todos os demais profissionais que aqui se encontram e se juntaram para conversarmos, e eu vou abrir a fala apenas no final da apresentação, para a gente cumprir o horário, germanicamente, né? E eu só gostaria de dizer para vocês que nós somos um grupo altamente seleto, formando realmente uma cidadela de luz. Nós temos aqui médicos, farmacêuticos, dentistas, biólogos, ecólogos, e uma variedade grande de profissionais, né? Do direito, como é a Persília, os consteladores, psicólogos, terapeutas diversos. Então, assim, somos realmente um grupo seleto. Enquanto eu fizer a minha apresentação, eu vou pedir que vocês usem o chat para compartilharem links interessantes, livros, filmes, séries, o que vocês acharem que possa agregar mais informações. E o que nós estaremos falando hoje, todos nós já sabemos. A diferença vai ser a forma de fazer o link. Eu pensei esses dias, é uma coisa muito interessante. Todos os nossos professores falaram para a gente de átomos, de moléculas, de reações químicas, de ação da gravidade, eletromagnetismo, mas ninguém nos ensinou a fazer as conexões, as junções. Isso compete a cada um de nós, ficou vazio. E eu, assim, como profissional do ensino, eu entrei em sala de aula pela primeira vez com 15 anos de idade, então faz um tempão, né? E eu faço meia-culpa aqui, e acho que por isso vários ex-alunos meus adentraram aqui no grupo, porque eu não falei de determinadas coisas que nós vamos comentar aqui nos vários encontros. A geração que me antecedeu também não falou, e a geração que me antecedeu hoje está vivendo sua 7ª, 8ª ou 9ª década. Alguns já se foram. Isso significa que a geração que os antecedeu e que os formou também não falou sobre o assunto. Então, em algum momento, a humanidade perdeu a trilha, perdeu o rumo de casa, lá para trás. E agora nos resta fazer esse resgate. E cada um de nós precisa fazer isso, né? Então, vamos ao trabalho, né? Vamos abrir aqui a nossa consciência para facilitar a ascensão de Gaia e facilitar a ascensão de cada um de nós junto com tudo isso, né? Eu também gostaria de fazer um pequeno preâmbulo para mostrar para vocês que não me conhecem
como isso tudo aconteceu. Meu nome é Marli, eu sou licenciada em Ciências Biológicas, fiz mestrado em Biologia Vegetal, o doutorado em Ciências, algo mais amplo. Comecei a lecionar aqui na UFO em 1986, agosto de 86 eu fiz o concurso, em setembro eu já assumi o meu lugar de professora e já assumi a primeira turma. E me aposentei em 2012. Só que durante esse período, num serviço muito árduo, que as pessoas que estão aqui, que são professores ou que foram professores, sabem, da nossa lida diária, a gente não tem tempo nem de se olhar no espelho, essa é a verdade, né? A gente ficou meio perdida, né? Era muito peso, reuniões muito pesadas, embate com alunos, então, assim, tudo muito difícil. E, de repente, eu descobri uma vertente para me safar, né? Para me socorrer, para me dar amparo, que foi a leitura. E aí eu comecei a fazer uma série de leituras logo lá no início da década de 90. E eu acabei ficando entupida de leitura. E aí eu precisava extravasar. Aí eu comecei a escrever e organizar o que eu tinha de pronto. E com o lançamento do meu primeiro livro, nessa vertente alternativa, Lila, o Balé da Criação, as duas amigas que me ajudaram no lançamento me sugeriram fazer uma série de palestras na UFO mesmo. E lá eu comecei, e foi lá que eu conheci Daisy. Na verdade, ela me conheceu. E em 2014, em outubro, ela me ligou e me convidou para fazer o curso de constelação que ela estava iniciando, era a segunda turma. E ela me disse: eu gostaria que você estudasse os campos morfogenéticos, porque eu não tenho tempo para fazer isso. Eu gostaria que você fizesse. Aí eu perguntei: mas por quê? Ela me disse: porque você é bióloga. E aí eu disse: nossa, mas eu nunca estudei isso. E aí foi um desafio, né? Então, assim, eu fui convidada para participar daquela formação, para estudar os campos. Quando eu estava no comecinho do estudo, ela já me convidou a apresentar o que eu tinha preparado no primeiro simpósio que ela ofereceu, na verdade era o segundo. Me convidou para apresentar o conteúdo nas turmas de formação. Esse conteúdo ganhou corpo e em 2017, campos de ressonância. E esse lançamento foi junto com a inauguração do curso de constelação estrutural. E eu acabei apresentando um resumo desse livro no dia 8 de fevereiro de 2021, no grupo sistêmico que a Daisy organizou, como forma de um simpósio online, por causa dessa situação que a gente vive. E aí, em função desse conteúdo apresentado em fevereiro, uma amiga, que deve estar aqui no grupo já, Denise de Campos Bicudo, me perguntou: Marli, você poderia preparar esse conteúdo de maneira mais escalonada, mais lenta, mais ampliada, para a gente conversar um pouco mais sobre isso? E eu falei: nossa, mais um desafio, né? E eu acabei aceitando o desafio e cá estamos. Então, é esse o preâmbulo que eu gostaria de fazer. Como eu disse que começaria às 18h40, são 18h41, cá estou eu. Ercília, você me informa? Assim que a tela estiver cheia. Ok. O som Já está bom? está. O som está bom. Ótimo. Aqui para mim está ok. Ok. Somos 70, né? E ok. Então, assim, como toda conversa dos professores, em todos os níveis, precisa começar assim, devagar, né, para a gente pegar o embalo e para a gente poder entender as apresentações que vão ocorrer em junho dos profissionais específicos. Eu selecionei esse momento para falar sobre os conceitos básicos de campo. E aí algumas perguntas surgem, né? Como é que nós podemos definir esses campos? Como é que nós podemos sentir? Como nós podemos acessar? E como é que nós podemos atuar nesses campos? Será que a gente pode modificar? Afinal, assim, o que é que são esses campos? Aí depende.
Para os brasileiros, sem dúvida nenhuma, o campo de futebol é show de bola. A respeito disso, eu tenho assim, algo importante para falar no último módulo, por isso que eu coloquei pêndulos aí. Eu me lembro assim, de várias falas que eu fui ouvindo de vários profissionais ao longo desses últimos anos, falando das grandes egrégoras que se formam. Então, num campo de futebol, por exemplo, a gente já viu assim alegrias gigantescas. Nossa, eu era adolescente quando teve a Copa de 70, show, né? Brasil, nossa, Brasil no México. Então, isso é uma egrégora altamente positiva, porque nós estávamos ganhando. Mas também tem as egrégoras negativas, né? É só a gente ver corintiano e palmeirense no campo, uau, aí dá bolo, né? Dá bolo, dá bola, dá briga, tudo com B. Isso é um grande pêndulo, é uma força gigantesca que se alimenta com seus adeptos. E a gente vai falar sobre isso lá no 5º módulo, e já vamos deixando em aberto aqui para ir costurando as coisas. Outros pêndulos gigantescos aqui, né? Ó, o campo de trabalho, que coisa mais sofrida, bolsa de valores, coisa louca, lixões, pessoas que acodem terremotos, maremotos, tsunamis, represas que abrem aí as valas cheias de contaminantes, ou serviço pesado, que campo danado de trabalho. Olha aí um agricultor pulverizando veneno, né? Os defensivos agrícolas que não defendem. Nossa, vai defender o quê, né? Agora realmente é um agrotóxico. É um campo pesado de trabalho. Nós temos aí o dia a dia, né? Para chegar no trabalho, esse trânsito maluco. E ainda nós temos os campos mais limpos, perfeitamente ascéticos, né? Os grandes laboratórios. Tudo isso é campo de trabalho, e é campo. Os campos mais sofridos, que a gente não gosta nem de lembrar. Os campos de informação, e lá nós estamos entrando aí no campo que a gente precisa. O eletromagnetismo, olha aí a geraçãozinha 3G, agora a gente está com 4G, bacana, né? Tudo isso que está permitindo nosso encontro online, bacana demais. Quando você fala, vou para o campo, para um biólogo, nossa, ele já pergunta para onde, né? Para a Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, Serra de Caldas Novas, para onde nós vamos, né? Esse é campo também. E para o agrônomo, eu achei interessante, quando eu fiz o primeiro convite, a esposa de um professor da agronomia me disse assim, nossa, eu vou passar seu convite para o meu marido. Ela achou que eu estava convidando para ir para o campo da agronomia, né? Esse campo tão organizado, de plantações, mas na verdade não era, né? Era outro campo, esse aqui que a gente está. E para os médicos, dentistas, veterinários, o campo cirúrgico também é campo. Mas do que é que a gente está falando? Bom, a gente está quase lá perto dos físicos, e ainda bem que nesse grupo não tem nenhum físico, nenhum químico, porque se eu falar alguma coisa aqui meio fora, eu já vou pedindo desculpas, né? Porque essas pessoas também poderão assistir depois. Mas para os físicos, o campo se abre, se aprofunda, se expande e se complica, porque precisa de modelos matemáticos para explicá-lo. O conhecimento do campo magnético, que é um dos mais antigos, ele começou antes de Cristo. Nós temos aí um poeta epicurista romano, Tito Lucrécio Caro, que viveu entre 95 e 52 anos antes de Cristo, e ele constatou o efeito da magnetita, que é um ímã natural. Muito tempo depois, William Gilbert, um cientista inglês, já no século XVI, é que foi reabordar o assunto. Então a coisa ficou lenta, né? Um espaço muito grande. No século XVII, 1687, Newton demonstrou que os corpos materiais interagem, mas ele não conseguiu explicar como é que ocorria essa interação. E somente em meados do século XIX, 1831, é que Faraday forneceu o conceito de linhas de força. Então nós podemos dizer que Faraday introduziu o conceito científico de campo. E a gente lembra lá dos experimentos, quando a gente estava lá no primário, a professora colocava um ímã, uma folha de caderno, limalha de ferro, e uau, apareciam essas linhas, né? E a gente ficava assim maravilhado. É isso aí, linhas de força. No século XIX, nós temos aí 3 grandes participações: Oersted, Faraday e Maxwell.
O Ørsted descobriu que a corrente elétrica gera o campo magnético, e o Faraday fez as primeiras experiências que estabeleceram uma relação entre esses dois campos, o elétrico e o magnético. E Maxwell conseguiu desenvolver pela primeira vez uma teoria unificada desses fenômenos eletromagnéticos. Só que tudo isso dependia de matéria para explicar esse campo. Sem matéria física, não havia possibilidade de existir campo. Por exemplo, essa placa que tem aí do lado é uma placa de metal que está sendo aquecida, esse lado vermelho, até o ponto onde ela está mais fria, o lado arroxeado. Isso significa que o calor se distribui sobre esse material. Era necessário um material para explicar a existência de um campo. E aí a coisa complicou quando se começou a estudar a luz, porque se é preciso matéria para explicar a existência desse campo, esse espaço enorme, vazio, por onde circula a luz, por exemplo, que vem do Sol até a Terra, precisa ter material, porque senão como é que a luz chegaria até aqui? Todos esses estudos deram amparo para os pesquisadores conseguirem entender os tipos de interações que existem entre as partículas da natureza. Então, nós temos hoje a força nuclear fraca, que é responsável pelo decaimento dos elementos radioativos. Por exemplo, o chumbo, ele, quando decai, na verdade, ele é o decaimento do urânio e do tório. O que aconteceu com o urânio e o tório? Algum pedaço, alguma parte do núcleo desses átomos foi perdida e gerou a radiação, convertendo-se em chumbo. Essa força nuclear fraca também acontece no interior das estrelas, e ela é responsável pela geração de energia. O nosso Sol, por exemplo, né? Hidrogênio e hidrogênio, que não acaba mais sendo destruído para gerar a luz que chega até aqui. Temos um segundo tipo de interação entre partículas, que é a força nuclear forte. Ela é a interação entre quarks e gluons, que existem no núcleo do átomo. E essas duas forças, elas operam em fenômenos quânticos, porque a ordem de grandeza delas é de 10 a menos 13 centímetros. Porém, quando a gente olha a força nuclear forte, ela é 1 milhão de vezes mais forte do que a força eletromagnética e 10 elevado a 40 vezes mais forte do que a força da gravidade que me prende aqui na cadeira, por exemplo. Então, é uma força tremendamente forte. Um outro tipo de interação é a gravitacional e a eletromagnética. Essas duas, elas têm um alcance muito maior e elas atuam em uma ampla variedade de processos. Essas interações, elas geram forças do mesmo nome. Então, nós temos a força fraca, a força forte, a força gravitacional e a força eletromagnética. Todas elas transportadas por bósons, que são partículas subatômicas, exceto a força gravitacional, que a gente não sabe ainda, porque os gravitons são partículas que se supõe esteja relacionado com o campo gravitacional, mas até hoje elas não foram isoladas. A força fraca ela é transportada por bósons do tipo W e Z. A força forte por gluons, que também são bósons. E a eletromagnética por fótons, que também são bósons. Então, assim, só para a gente olhar, na minha época de estudante, eu só conhecia nêutrons, prótons e elétrons. Os nêutrons e os prótons no núcleo e os elétrons naquela nuvem do lado de fora do núcleo. No entanto, uma série de outras partículas foram descobertas, né? Então, nós temos os férmions, agrupados em leptons e quarks, e nós temos os bósons. Dentre os bósons, nós temos o gluon, o fóton, o bóson de Higgs. Então, o que são esses gluons? Eles são bósons vitoriais. Então, vocês estão vendo aí à direita da tela um quark do tipo up, um quark do tipo down e o gluon fazendo uma setinha. São bósons vetoriais. E essas partículas, chamadas gluons, elas participam da troca de força que existe entre os quarks. É como se tivesse um molequinho, o gluon, com as duas mãozinhas, um grudado no quark up, outro no quark down. E isso fica igual uma molinha. Quando todos eles estão juntos, tudo bem.
Quando os quarks querem se direcionar, o gluon puxa de volta todo mundo. Então, essa é uma força poderosa do universo. É ela que mantém o núcleo coeso. E é isso que dá consistência à matéria que a gente tem disponível. Aqui nós temos uma figura mostrando que esses quarks, eles são constituintes tanto dos prótons quanto dos nêutrons. Um próton, por exemplo, tem 2 quarks up e um down. E o nêutron, o contrário, tem um up e 2 down. De qualquer forma, o gluon faz essa participação. Ele gruda, ele cola os quarks e não deixa a matéria se desfazer. Persília, você continua me ouvindo? Sim, ok, o som perfeitamente. Ok. Em função de olhar um pouquinho para essas partículas, eu dei uma busca e vi que na Super Interessante de 2013 saiu uma matéria que foi republicada em 2016, falando sobre as 7 partículas subatômicas mais importantes. Eu achei interessante que esses 2 editores, eles tiveram uma forma assim bem divertida de falar sobre esses gluons, né? Esse molequinho que segura os quarks, né? Então, o que eles disseram? Os gluons são como estilistas de quark no desfile subatômico. Gente, não desiste não do que eu estou falando, hein? Porque tudo isso tem a ver com todas as relações que nós temos uns com os outros, ficar sentindo depressão que não é nossa, tristeza que não é nossa, não foge daí não, viu? Esses gluons ficam circulando de um quark a outro dentro da panelinha. Eles formam uma panelinha, um trio lá, inseparável. E são os responsáveis pela troca da cor dos vestidos. Porque, na verdade, o gluon, ele tem carga cor. Não é cor amarelo, vermelho, verde, é outro sentido. Nós temos partículas com carga positiva, negativa e com carga cor. E o gluon tem carga cor. Essas partículas funcionam como uma espécie de mola, que deixa os quarks livres quando estão próximos ao centro do grupo, mas os puxam de volta com muita força quando eles se afastam. Então, essa força é a mais poderosa do universo, quase infinitamente mais forte do que a gravidade que nos une ao chão. Essa força responde pelo nome de força nuclear forte e mantém o núcleo do átomo coeso. Mas, às vezes, o elástico arrebenta e o núcleo do átomo se desfaz. Esse processo é chamado fissão nuclear, uma bomba atômica, por exemplo, ou mesmo as fissões que ocorrem no Sol, quando um átomo é partido em 2, ou o decaimento radioativo, quando um tório se converte em chumbo, por exemplo, né? E os pedaços de núcleo saem voando por aí. Coincidentemente, a Netflix colocou no ar um filme chamado Radioactive, contando a história da Marie Curie. E ela que descobriu rádio e polônio, e ela que batizou o que saía com o decaimento desses átomos de radioatividade. A família dela ganhou 3 prêmios Nobel. Pierre, marido dela, ganhou o primeiro, ela ganhou o segundo, e a filha, mais o genro, ganharam o terceiro, porque eles trabalharam com radioatividade induzida, um elemento radioativo induzindo radioatividade em outro. Vale a pena assistir. Essas interações fundamentais que nós falamos, que geram forças, também geram campos. Aí chegou no nosso tema. Nós temos o campo gravitacional, que na teoria geral da relatividade de Einstein, equivale à distorção do tecido espaço-temporal, que é curvo na presença de matéria. É bom lembrar que Galileu Galilei foi o primeiro a reconhecer a existência da gravidade. O que ele disse? Todos os corpos, independente da sua massa, caem à mesma velocidade. Ok, fez lá o experimento dele naquela torre famosa. A massa e a distância são importantes. E a gravidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos, ou seja, quanto mais distantes os corpos estiverem, menor é a ação da gravidade entre ambos. Quanto mais próximos, maior é a ação da gravidade entre eles. E aí vem essa imagem, né? A Terra, ela gera uma curvatura no tecido espacial, que atrai a Lua para essa oca formada. E aqui eu sempre me lembro do meu marido e eu sentados no sofá, né? Quando a gente senta junto para assistir alguma coisa, eu tenho que manter distância dele, porque a hora que ele senta no sofá,
ele me atrai igual a Lua sendo atraída pela Terra. Quando eu vejo que estou com dor nas costas, eu falo, nossa, mais distante. Então, é exatamente o mesmo dilema, né? A Lua não sai daí porque ela está presa nesse campo gravitacional. E vale a pena estar aqui no pezinho da Terra, vocês assistirem um documentário chamado Gravidade. Eu não sei se a Netflix já tirou, mas vale a pena assistir. Essa gravidade supõe-se que tenha uma partícula que esteja participando da interação aí dentro desse campo. E essa partícula ainda é teórica, ela foi chamada de graviton. E como os fótons, ela foi teorizada como não tendo massa. E ela foi teorizada, gente, em 1934. Como a ciência é lenta para juntar as informações. É muita cabeça que precisa pensar junto para solucionar. Num documentário que teve, numa dessas TVs que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, em fevereiro de 2016, passou uma reportagem mostrando que o som da gravidade já foi gravado. Depois basta a gente procurar na internet se tem o filme mostrando, né? Então, assim, os corpos, quando são atraídos um para outro, eu acho que eles gravaram o som de um buraco negro sugando o que tinha em volta. Isso gera um som. E agora está tendo uma tentativa de juntar o eletromagnetismo com a gravitação. E a partícula teórica formulada foi denominada de gravifóton. A gente tem que ficar atento aí para ver o que é que vem de notícias, né? Além do campo gravitacional, nós temos o campo eletromagnético. Ele depende da carga elétrica das partículas e constitui o meio pelo qual as radiações eletromagnéticas se propagam como perturbações vibratórias no campo. E aí nós precisamos parar 1000 vezes para pensar, porque a energia eletromagnética oriunda do Sol move toda a biosfera e a nossa tecnologia atual. Estima-se que 200 bilhões de toneladas de matéria orgânica sejam produzidas por ano por meio da fotossíntese. E aí a gente sabe o resto da cadeia alimentar, né? Os herbívoros se alimentando das plantas, os carnívoros se alimentando dos herbívoros, os de primeira ordem, segunda, até o final da cadeia alimentar. Então, nós não teríamos a nossa biosfera se não fosse a conversão dessa energia eletromagnética em energia química estável, na forma de sacarose, glucose e outros elementos, outras moléculas importantes para a constituição das plantas. Agora, todo esse campo é gerado por quê? Porque existe um movimento orbital dos elétrons ao redor do núcleo que gera magnetismo. Então, se um átomo tem eletromagnetismo ao seu redor, ele funciona como um dipolo, como aquele ímã descoberto lá por Faraday. E se os átomos constituem moléculas, e se as moléculas constituem órgãos, ou melhor, antes, né, constituem organelas, células, órgãos, tecidos, organismos, ecossistemas, tudo tem eletromagnetismo, absolutamente tudo. Então, nós podemos pensar um pouquinho mais. Cada partícula do universo gera um campo eletromagnético ao seu redor. E esse campo, ele interpola com o das partículas vizinhas. E isso estabelece uma rede de comunicações contínua, desde as menores até as maiores, desde as mais densas até as mais sutis, chegando até a energia pura. O que acontece com uma partícula é detectado pelo conjunto todo, que reage e gera mais informações dentro de um dinamismo ininterrupto. Esse, gente, é o conceito mais próximo de Deus, na minha opinião. Porque Deus é essa energia que é o pano de fundo, esse campo energético que é o pano de fundo, onde tudo acontece, onde tudo se comunica, onde tudo se recria continuamente, mantendo esse dinamismo absoluto. E aí nós temos que entrar no campo quântico, que é o das partículas subatômicas, que permitem toda essa excitação e essa rede de comunicações ininterrupta. E é por aqui que a gente consegue entender esse campo informado de todas as terapias sutis,
constelações, reiki e todas as demais. E é por isso que aqui estamos. Esse pano de fundo, que eu chamei atrevidamente de Deus, ele foi chamado de fluido cósmico lá na época dos filósofos, de éter. Hoje, de maneira assim mais moderna e divulgada, né? Campo de Higgs, né? O dia que um aluno viu essa notícia, ele falou: professora, descobriram a partícula de Deus, o bóson de Higgs. Eu falei: nossa, preciso ver essa matéria, né? E mais atualmente esse campo é chamado de campo de ponto zero. Então, esse pano de fundo é onde todo o universo materializado está mergulhado e ele é que gera mais matéria continuamente. Tem uma figura aí à direita, na parte inferior, mostrando se essa elipse cinza é esse campo de ponto zero, esse campo de Higgs, qualquer partícula que tromba nele gera mais partículas. Então, isso gera matéria continuamente. O universo todo é alimentado por esse campo. Esse campo de ponto zero é um gigantesco reservatório de energia e informação. E isso é a moeda corrente do universo. Existe um gigantesco criptograma com sinais que transportam mensagens, e o nosso cérebro entende isso. O constante diálogo com esse campo nos permite estar em todos os lugares e todos os tempos simultaneamente. Nós somos uma parabólica gigantesca. Só que, por nossa aparente limitação, nós detectamos e entendemos conscientemente uma coisa de cada vez. Parece que nós estamos desatrelados disso. Parece que nós estamos desconectados. Porque nós somos treinados e condicionados a detectar pedaços da realidade. E aí eu me lembro uma coisa interessante, eu vou falar mais sobre isso ao longo dos nossos encontros, mas a doutora Míria de Amorim, num dos encontros que eu tive presencial com ela me disse que tinha um experimento feito mostrando que as pessoas consumidoras de canforados, o que tem no House, né, por exemplo, elas eram as pessoas mais desconectadas da fonte. Quando eu falo fonte, é aquela fonte com letra maiúscula, sabe? Aquela de onde nós recebemos o nosso alimento, de onde tudo vem e para onde tudo volta. Então, assim, existem algumas substâncias que nos desconectam. E não só substâncias, nós cheiramos, nós ouvimos, nós acessamos coisas escritas, o tempo todo, coisas que nos desconectam. E nós temos que nos reconectar. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui nesse encontro. Nós precisamos voltar a dialogar com esse campo de ponto zero, para nós sermos novamente atuantes, seres multidimensionais. Então, só para fechar aqui, para a física, campo é uma propriedade física que se estende por uma região do espaço, sendo responsável pela interação entre corpos, aquilo que a gente acabou de falar, né? Mas qual o tamanho desse espaço? Depende. Ele pode ser do tamanho de um átomo, ou pode ser uma coisa gigantesca. Os homens é que gostam de ver essa coisa aí, né? Isso é uma bobina, isso é um toroide que gera um campo eletromagnético capaz de induzir eletroímãs, transformadores, capaz de gerenciar toda a comunicação que nós temos hoje. Está aí a bobina de Tesla, né? Um transformador gigantesco que opera aí, né, em toda essa transmissão rádio, todos os outros dispositivos, os geradores de alta tensão. Nós temos aqui um campo eletromagnético oriundo de um buraco negro na Via Láctea. Olha aí que toroide gigantesco, né? Então, do átomo até uma galáxia, até um buraco negro. Nós temos as linhas de força lá daquele magneto pequenininho que o Faraday descobriu, mas que opera em todos os corpos, e nós temos aí a Terra, né? As linhas de força partindo do Polo Sul para o Polo Norte. Essas linhas magnéticas, elas estão associadas a padrões de migração de aves, de peixes, golfinhos e outros animais, incluindo nós. A memória, por exemplo, e o nosso corpo emocional podem estar ligados a ela. Então, de vez em quando, esses polos magnéticos, eles mudam. A Terra também sofre alteração em função das descargas solares, e isso afeta o humor das pessoas.
Eu me lembro quando nós assistimos a palestra do Dr. Lugovenko, em 2009, no primeiro simpósio de saúde e qualidade de vida, saúde quântica e qualidade de vida, que aconteceu em Recife. Ele nos disse assim: quando tem lua cheia, os hospitais enchem de pessoas que atentaram contra a própria vida, que se acidentaram, que brigaram, se espancaram. E a pesquisadora da NASA, que esteve no mesmo evento, também comunicou que quando está assim, prestes a ter terremoto, maremoto ou outras coisas, o humor das pessoas modifica demais. E nós estamos vivendo um momento assim crucial. Muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas com ansiedade exacerbada. Nós temos uma alteração de humor assim continuada dia a dia, e por isso a gente está naquele contínuo mantra, né? Orai e vigiai, orai e vigiai. Porque todas essas coisas nos afetam. Nós temos um toroide gigantesco ao nosso redor, gerado especialmente pelo coração. Então, essa bomba continuamente gera esse campo energético, campo eletromagnético ao nosso redor. É como se a gente estivesse continuamente dentro de uma bolha. Inclusive, assim, o dia que está muito pesado, eu falo para o meu marido, a bolha, a bolha. Então, assim, fecha os olhos, imagine que você está dentro de uma bolha, a cor que vier, fique com ela, porque é aquela que você precisa naquele dia. Entre nessa bolha e se proteja. Aí eu falo para o meu marido, fez a bolha? Fiz. E agora? Eu ando? Falo, anda, anda junto com ela. Aí ele dá o primeiro passinho, veio a bolha? Veio, tá junto comigo. Ótimo, assim mesmo que a gente tem que fazer. E essa bolha nos mantém assim, mergulhados nesse campo de ponto zero e relacionado com tudo, porque nós somos campos dentro de campos, campos de átomos dentro de campos de moléculas, de organelas, de células, de tecidos e por aí afora. Então, nós estamos mergulhados dentro de imensos campos, do pequeno até o grande. E aí, só para ilustrar, vejam ali, né? O toroide forma essa coisa oca aí no meio, né? De onde sai e de onde entra. Esse fiozinho que está aí no meio é o interior de um toroide, chamado ponte de Einstein-Rosen. Essa ponte é uma característica topológica hipotética do contínuo tecido espaço-temporal que forma um atalho através do tempo e do espaço, e por isso a gente pode circular por ele. E quem faz reiki sabe muito bem que isso acontece. E isso é um buraco de minhoca. Assistam aquele filme de novo, o Interestelar. Vale a pena. Aquele rapaz entrou num buraco de minhoca e ele tentava conversar com uma filha que estava dentro da biblioteca. Lembra disso? Muito bem. Estamos quase fechando a nossa teoria para a gente abrir o diálogo, tá? Nesse primeiro simpósio de saúde quântica e qualidade de vida, eu tive a oportunidade de conhecer esse pesquisador que está aí à esquerda da tela, Thornton Streeter. Na época, ele era o diretor do Center of Biofield Sciences. É um centro instalado na Índia, mas que tem a maior parte dos elementos britânicos. E ele trouxe algumas importantes informações que o seu centro tem à disposição para o processo de cura. Eles têm um equipamento que faz o tratamento de uma pessoa quando ela está desorganizada. Eles tiram uma foto para a pessoa ver como é que estava o nível da sua desorganização. Isso é feito por descarga de gases, essas figuras acima, aqui à esquerda, mostrando alguns rombos nesse entorno. E aí abaixo nós temos, depois da terapia, como a maior parte desses rombos se organizou. O reiki faz isso, o shiatsu faz isso, a acupuntura, a meditação, o yoga. Isso é a organização ou a reorganização do biocampo. Esse toroide que a Terra tem e que o ser humano tem, porque os átomos têm. E olha aqui os ventos solares alterando o biocampo da Terra, dando essa deformação. Então, olha o perigo.
Quando o seu biocampo não está organizado, ele gera rombos. E por esses rombos, você está suscetível a várias interferências. Você fica desprotegido, como a Terra fica num vento solar intenso. Entra mais ultravioleta do que deveria. Para nós, além do ultravioleta, vírus, bactéria, formas pensamento, que é essa parafernália de pensamento que está distribuída no plano emocional de todos os seres humanos, e como todos estão interligados, entra pensamento que não é seu. Como é que eu estava alegre agora há pouco e me veio uma tristeza? De onde vem isso? Não alimenta, gente, deixa passar. Isso não é seu, isso não te pertence. Agradece a experiência e dispensa. Por isso que nós precisamos manter o nosso biocampo organizado. E tem algumas substâncias que a doutora Miriam de Amorim já comprovou efetivamente, por causa dos medicamentos homeopáticos que ela usa, que rompem esse biocampo. Façam a listinha aí agora, depois a gente vai repetir. Canforados, mentolados, eucaliptol, lavanda, citronela, são, assim, fortíssimos para romper o biocampo. No segundo simpósio de saúde quântica e qualidade de vida, vieram, além dos profissionais da física, de várias partes do mundo, da NASA, da Rússia, da Sérvia, veio gente de todo lado. Vieram médicos também, e todos eles mostraram isso aí, essa parafernália de figuras. Eu peguei um pouco de cada um. O que é que eles disseram? Quando a Terra é submetida a algum estresse, então nós temos aí os ventos solares alterando o biocampo da Terra. Ou prestes a ter terremoto, maremoto, tsunami, atividade vulcânica, ela gera um padrão que é registrado por equipamentos tipo sismógrafo, tipo um eletrocardiograma, que é exatamente igual a um ser humano sob estresse. Então, pega lá um ser humano que está numa batida na rocinha. Pega lá um maestro no auge da sua apresentação. Pega lá um professor que está no auge da sua apresentação, uma doida igual eu aqui, né, no auge da apresentação. O tanto de estresse que é gerado. O padrão, a assinatura eletromagnética é exatamente a mesma. Somos o mesmo, sofremos interferências similares, emitimos respostas similares ao estresse. E esse Konstantin Korotkov, um PhD em física, que mandou um doutorando dele nesse simpósio que eu assisti em 2011, ele já tinha, na época, 17 patentes de tecnologias quânticas, e, na época, ele era o presidente da União Médica Internacional para Bioeletrografia Aplicada. Ele tem um equipamento que mensura essa oscilação energética. Então, por exemplo, ele mensurou o início de um seminário que eles deram, que aconteceu em 2008. Olha aí a curva. Ele mensurou antes e depois do eclipse solar, que aconteceu em 2008. Durante uma cerimônia xamânica que ocorreu no Peru em 2007. E ele também mensurou uma cerimônia gerenciada pelo doutor Masaru Emoto, do Milagre da Água. Então, assim, existem equipamentos que mensuram toda essa mudança no padrão eletromagnético, tanto da Terra quanto dos seres humanos. E que bacana a gente medir isso, né? Vai chegar um momento que a gente vai ter o nosso equipamentozinho em casa para ver, assim, o nível de estresse. Nossa, vou precisar medir o cortisol, né? Meu estresse está muito elevado. Bacana, né? Muito bem. Em conversa com a doutora Miriam de Amorim, lá em 2009, quando eu a encontrei no primeiro simpósio que aconteceu em Recife, ela me falou sobre a interferência do celular em tudo. E aí, em 2011, eu fiz um experimento no primeiro semestre com os alunos do quarto período de agronomia, aqui da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, e nós estávamos com o celularzinho 3G. Então, só tinha, no máximo, aqueles torpedos, né?
E qual a informação que a doutora Miriam me deu? Ela me disse assim, ó, celular carregando longe de tudo o que é vivo, de todo medicamento, de todo alimento, 3 metros. Então, eu tenho uma extensão aqui em casa, coloco na sala, que não tem nada de medicamento, nada de alimento, e eu não fico perto, 3 metros de distância. Só que eu precisava medir. Como é que uma pesquisadora aceita, assim, uma informação sem medir? E aí nós montamos um experimento. Eu só trouxe aqui 4 figuras para vocês olharem. Eu peguei um celular carregando, e se fosse hoje daria muito bem, né? Só deixar o celular carregado, ligado, que ele fica roteando o tempo todo, né? Recebendo torpedos, recebendo WhatsApp e tudo mais. Muito bem, coloquei cariópsis de trigo, a sementinha do trigo, nome mais popular, né? Umedecida em um substrato, então ela já estava reativando o metabolismo, colada no celular. 0 metros, celular carregando. Aí eu fui colocando essas placas Gerbox, que a gente chama, né? Placas de germinação, a 1 metro, 2, 3, 4. Olhem a diferença, é uma placa inteira, eu não selecionei figura, não. Essas coisinhas brancas, compridinhas, são raízes. E esses pelinhos que tem em volta, parecendo algodão, são os pelos absorventes. Olha a abundância aqui a 4 metros. Olha a coisa minguada a 0 metros. Imagine você ficar com o celular o dia inteiro no ouvido, hein? Aí nós ganhamos lá no simpósio um dissipador de energia eletromagnética para colar atrás do celular. Eu colei no meu celular e o meu celular é que foi usado. Então, 0 metros, a placa bem colada com o celular, sem dissipador e com dissipador. Com dissipador, a abundância de pelos absorventes e de raízes foi muito maior do que sem o dissipador. Quando abrir o chat, vocês me perguntem se tem possibilidade de usar esse dissipador. Tem sim, eu vou falar depois. Em função desse experimento, nós montamos um projeto para ser o doutorado de um aluno meu, o João Paulo Ribeiro Oliveira, que está aí. E nós precisamos interromper o projeto por várias razões, mas uma delas foi porque a Anatel não nos dava a informação de quanto de energia o nosso celular estava emitindo para interferir nessa atividade de divisão e alongamento celular que a gente viu nas cariópsis de trigo. E nos foi negado. Então, nós sabíamos que se isso fosse um doutorado, nós teríamos problema com a banca e nós teríamos problema com a publicação. Felizmente, o João Paulo conseguiu uma outra alternativa, ele conseguiu, de maneira muito criativa, desenvolver a tese dele para outro canto, e ele não abandonou o levantamento bibliográfico que ele fez, e conseguiu publicar uma revisão nessa revista muito boa, mostrando que o eletromagnetismo interfere no desenvolvimento das plantas. E isso, vitória dele, né? Eu pedi para ele publicar sozinho, porque esse levantamento foi todo ele feito sozinho com o esforço dele. E saiu em 2019. E bacana, né? Mostrando que realmente existe uma interferência forte. O levantamento dele é grande. Se vocês quiserem, depois eu mando o PDF no grupo. E, finalmente, chegamos no penúltimo slide da nossa apresentação, já batendo os 40 minutos que eu combinei com vocês. Tudo isso que eu falei foi para chegar ao conceito de biocampo. O que é esse biocampo? É essa bolota que nós vimos aí nas imagens que nos rodeia. O biocampo é um campo eletromagnético extremamente fraco, porém, é onde estão registradas as bioinformações eletromagnéticas para a regulação homeodinâmica do organismo vivo. Ou seja, sem esse biocampo, não tem jeito de fazer uma célula funcionar. E esse trabalho foi publicado em 2002, com esse conceito, por uma pessoa da física, da biofísica, na verdade, a doutora Rubik. Isso possibilita, esse biocampo, as relações do organismo com o ambiente, com troca continuada de energia contendo informação em múltiplos níveis de organização.
conferindo a autorregulação. E quando eu falo múltiplos níveis, é porque nós somos seres multidimensionais. Nós temos mais do que o corpo físico, nós temos outros que a gente vai discutir no próximo encontro. Esse termo ele foi aprovado em 1994 pelo National Institute of Health e aceito pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos como um campo bioeletromagnético e biofísico que participa da regulação da estrutura e da função celular e tem sido usado para diagnosticar doenças com base em sua frequência informacional. Olha a maravilha disso. Equipamentos estão construídos, só não estão acessíveis ainda por causa do custo, para mensurar esse biocampo. E nós temos notícia de que um desses equipamentos que mede esse biocampo que nós mencionamos está em Araraquara. Então, assim, a professora Silvana, que nos deu aula, psicóloga em São Carlos, me informou, e assim, felicidade, né? Estamos com a possibilidade de termos esse equipamento para mensurar o nosso campo eletromagnético, o nosso biocampo. E aí entra tudo de bom para todas essas terapias. Hoje a gente mede com pêndulo, com aura meter, com a mão que sente os chakras, e nós vamos ter equipamento que não vai deixar nenhuma dúvida sobre o que estamos mensurando. Eu finalizo aqui com 3 minutos de atraso, na verdade 4 minutos, né? Aqui pelo meu relógio de computador. Estamos abertas para discussão, para troca de ideias. Por favor, Denise Bicudo, me diga se era isso que você queria, se foi muito rápido, o que eu faço no próximo encontro. Marli, nós já temos uma pergunta aqui no chat, feita pela Enzel. Eu vou ler para você, pode ser? Claro. Ela diz, eu tenho um dissipador colado no meu celular. Será que é o mesmo? Ah, sim. No próximo encontro, eu vou achar o meu celular antigo para mostrar. Só que, assim, ele só tem uma flor da vida coladinho. Entre o meu celular e a flor da vida, tem algo que faz a dissipação. Um dos físicos que viu o meu celular falou assim, posso desmontar? Eu falei, nossa, não desmonta não, porque eu tenho um experimento em andamento. Então, o que é que eu fiz? Eu usei o André Felipe. Veja se a Enzel está se referindo a ele. No próximo encontro, eu posso mostrar para vocês, porque eu não tenho nenhum agora aqui em mãos, mas é o André Felipe, todo mundo da radiestesia conhece. Pergunta para ela se é isso ou abre o microfone, Enzel. Fala aí comigo. Mostra seu celular, porque o meu é transparente, eu não vou conseguir mostrar. E o outro dissipador está aqui embaixo do meu computador. Eu tenho no meu computador, no meu celular, em tudo quanto é lugar, o André Felipe. É isso, olha. Dá para você ver? Ah, é outro. É outro, não é o André Felipe. Mas seria a mesma ideia? Como é que eu sei se funciona ou não? Então, como saber, né? A gente teria que fazer o experimento com as sementinhas, né? Para ver o que acontece. Uma coisa bem interessante. Legal, obrigada. Obrigada a você. Marli, temos outra pergunta, feita pelo Alexandre Coleto. Alexandre, meu ex-aluno querido. Isso. Ele pergunta, professora, gostaria que a senhora comentasse sobre gaiola de Faraday e ergomites como alternativas para dificultar a influência da radiação eletromagnética. Nossa, Alexandre, pode ir. Desculpe se já foi comentado, porque cheguei um pouco atrasado. Não. Aí o Alexandre pode até abrir o microfone para me dizer se eu vou responder.
Quando o João Paulo começou a investigação para a gente fazer o doutorado dele, nós fomos na engenharia elétrica e nós encontramos um pesquisador lá, eu não vou me lembrar o nome dele agora, infelizmente, mas eu posso trazer para o próximo encontro. Ele me disse assim, quando viu o meu dissipador, ele falou assim, olha, eu dei um celular de presente para minha sobrinha e ela começou a ter dor de cabeça intensa, porque começou a falar com o namoradinho. Foi liberado para a mãe para usar X tempo, né? E começou a ter muita dor de cabeça. Aí eu fiz uma gaiola de Faraday para o celular dela e vou patentear. Então ele fez de metal uma capinha, o celular ficava lá dentro. E aí zerou a dor de cabeça da menina. Ela tinha feito já todos os exames possíveis e imagináveis e não encontravam a causa. Então a causa era o bendito celular. E eu me lembro que eu tinha conversado antes ainda com um outro pesquisador, lá da engenharia elétrica mesmo, e ele era palestrante na Anatel. E ele me disse assim, Marli, no Japão, eles têm antenas menos potentes, elas têm o efeito de meio quarteirão, e as crianças e os adolescentes até 21 anos de idade podem usar o celular durante X minutos por dia. Eu tenho na cabeça aqui 10 minutos, mas eu não me lembro se foi menos do que isso. E eu pensei, gente, tem adolescente, quando eu contei todas essas coisas e fui montar o experimento em 2011, um dos meninos disse assim, eixe, professora, eu deixo o meu celular carregando embaixo do meu travesseiro. Aí o outro falou, derreteu o seu cérebro, é por isso que você vai mal nas disciplinas. Então, assim, é isso mesmo, né? Atrapalha, é um negócio doido, né? Como é que põe um celular carregando embaixo do travesseiro, né? Então, assim, a outra coisa bem evidente foi quando começou o celular, usava aquela bolsa tiracolo, que a gente usava, era pequenininha, ela batia aqui, ó, na altura do fígado. E eu nunca tive problema de fígado. E justamente na época eu andava muito para lá e para cá nos hospitais, porque meu pai estava dando muita entrada nos hospitais, e eu comecei a ter dor. Eu me curvava no meio da rua de dor no fígado. Eu falei, maldito celular. Aí comecei a usar a bolsinha pendurada, igual velhinha, penduradinha na mão. Parou a dor. Então, Alexandre, essa gaiola de Faraday eu gostaria de fazer na minha casa, né? Fazer uma gaiolona para não ter mais a interferência, porque eu não durmo bem aqui no Moarama. Eu estou do lado do paliteiro, cheio de antenas, a minha cabeça fica roteando a noite toda. É uma loucura. Eu só descobri isso quando eu fui para Recife, no Hotel Fazenda, dormi a noite toda. Falei, gente, eu não tenho insônia. Eu fico roteando, fico maluca, né? Então é isso, Alexandre. Gaiola de Faraday, sim. Resolve o problema. Sim. Professora, só está me ouvindo? Eu vou insistir na pergunta, porque boa noite, pessoal, desculpa. Eu vou insistir na pergunta porque eu tinha colocado gaiola de Faraday e também ergonites, né? Eu não sei se a senhora teria... Também chamados orgonites, né? Eu tenho... Orgonites, desculpa, eu falei ergonites, eu falei errado. Uhum. Eu tenho. Um minutinho só. Esse é um orgonite grande que eu tenho. Isso. O que a senhora diz a respeito desse material, em relação a essa coisa da alteração do biocampo e tal? Então, Alexandre, tudo isso precisava montar experimento. E como você continua na UFO, vamos lá junto comigo montar os experimentos? Olha outra coisa aqui que eu tenho. Estão vendo aí? Um Luxor. Olha, eu tenho esse Luxor feito em madeira. Eu tenho aqui embaixo na minha estante, eu tenho aqui embaixo onde eu estou sentada, eu tenho ali onde eu tenho o computador. As minhas amigas de São Paulo são bacanas, elas me pediram para falar isso, para dar um curso de radiestesia e radiônica. Eu tenho esse curso montado, porque eu já ministrei uma vez no nosso Espaço Aconchego, presencialmente, e lá eu falo de tudo isso, mas funciona com as medidas que eu tenho de pêndulo, com a escala de Bovie, mas a gente precisaria, para ter uma resposta efetiva, de montar um experimento. Se você me ajudar, eu topo e a gente publica. Quem sabe juntar o João Paulo de novo e a gente resgatar tudo isso, Alexandre?
A gente pode conversar aí. Vamos ver se é possível viabilizar. Eu vou aproveitar que o meu microfone está aberto, mas vou ser breve, para fazer algumas colocações aqui muito rapidamente, para dar espaço para as outras pessoas. Mas a senhora falou de um aparelho que está em Araraquara, que poderia ser a forma científica de documentação desse biocampo. Isso aí não seria, digamos, chover no molhado, uma vez que a gente já sabe que existe a kirliangrafia, a forma de documentação da aura humana, que já é um experimento, já um invento já, de certa forma, antigo já. Então, Alexandre, a foto Kirlian, ela pega o campo do dedo, né? E considera-se que isso é uma amostra do corpo todo. E esse equipamento pega o corpo todo. Então, você pode ver, por exemplo, quando a gente faz a foto Kirlian, no próximo encontro eu vou falar sobre isso, tá? Mas eu vou assim, só para não deixar a gente agoniado. Quando você faz a foto Kirlian, dá para ver quando a gente está perdendo energia, porque aparecem bolinhas saindo. Agora, saindo de onde? Onde é que está o rombo? O rombo seu está no 7º chakra, no 6º, no 5º, no 4º, 3º, 1º. Onde está esse rombo? E com essa imagem inteira que está aqui, ó, você percebe onde está. E aí você pode atuar diretamente nesse ponto que está gerando a perda de energia para você fazer a correção completa. Então, isso que ajuda esse outro equipamento. Então, é muito bom você ter lembrado, a gente vai explorar mais sobre isso, mas assim, como já tem um equipamento comprovado, mas assim, a ciência não aceita, né? A ciência ortodoxa não aceita, né, Alexandre? Então, precisa vir isso do peso pesado da física patenteado, entrar lá, vamos fazer uma tomografia, vamos fazer uma mensuração do biocampo, igual uma tomografia, um eletrocardiograma, isso sim valida, né? É preciso, nós ainda precisamos disso, infelizmente, né? Muito obrigado, viu, professora? Obrigada a você, Alexandre, pela pergunta. Marli, tem mais perguntas aqui, eu vou ler para você. Eu não sei se você quer manter a tela de apresentação, se você quer Eu fechar deixei ela. porque eu acho que Aí eu vou você vai fechar, mencionando. Porque daí porque fica, eu achei que dá para pudesse. ver quase todo mundo. Então, espere um pouquinho. Agora nós vamos ampliar a tela aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo a próxima pergunta. Eu preciso fechar aqui tudo, né? Espera aí. Isso. Pode ir fazendo. Tá, se você Estou quiser fechando. também, acho que pode ver se é possível minimizar só, Marli, talvez dá Não, na certo. verdade, stop sharing. Ele não está respondendo aqui. Ele não está respondendo, Persília. Vamos. Então, ok. Então, eu vou lá fazer a outra pergunta. Ana Angélica Barbosa, que mandou essa. Achei interessante as informações sobre a lavanda, a citronela e outras substâncias no biocampo. Poderia explicar melhor, por favor? Ana Angélica, grande amiga, fizemos concurso aqui na UFO juntas, agosto de 1986. Bacana, né? Estamos aqui. Então, Ana Angélica, muitas pessoas estão trabalhando com óleos essenciais, né? E depois quando eu ouvi a informação da doutora Míria de Amorim, eu fiquei assim muito preocupada, porque logo em seguida, ou um pouco antes, eu havia começado a usar a homeopatia. E a secretária do médico que me atendeu, quando eu entrei no consultório pela primeira vez, ela me disse assim: se você vai começar a usar a homeopatia, não deixe seu medicamento perto de coisas cheirosas. Eu falei, como assim?
perto de cravo, canela, e foi falando outras coisas, né? E ela me disse assim, cuidado com os cheiros, porque eles cortam o efeito. E ficou a informação. Quando eu encontrei a doutora Mília de Amorim, ela me disse, olha, Marli, esses produtos que eu te falei, eles rompem o biocampo. Eu não sabia como, porque eu nunca tinha estudado essas coisas, né? Fui saber depois que eu vi essas informações todas, essas imagens. Ela me disse assim, e corta o efeito do medicamento. E a doutora Mília de Amorim, ela trabalha com o Biofal, que são os fatores de auto-organização do biocampo. É uma homeopatia complexa, não é a ortodoxa, que usa um único medicamento, usa 7 medicamentos na composição. Ela vai falar sobre isso no dia 29 de junho. E ela me disse, corta o efeito. Então, como é que ela sabe que corta o efeito? Porque o paciente chega lá com todos os sintomas de novo. E o que eles fazem, quando o medicamento não foi o correto, porque na homeopatia, as pessoas que já usaram sabem que a conversa com o homeopata dura lá 2 horas, né? Ele faz pergunta até assim, quando você dorme, você cobre o pé ou descobre o pé? Quando você sente calor, você transpira onde? Começa a transpirar por onde? São perguntas que um médico convencional não faria. E aí, quando o medicamento não foi exatamente o que você precisava, porque você não deu informações suficientes para o médico, ou você usou alguma máscara, como aconteceu comigo, né? Ele pede para você cheirar Vic, porque corta o efeito. Corta a informação, cancela a informação e ele começa com uma nova medicação. Então, a comprovação disso, Ana Angélica, é pelo sintoma do paciente. Cortou o efeito, porque voltam as dores, voltam os problemas antes do tratamento. Eu não sei se eu te respondi satisfatoriamente agora, mas no próximo encontro nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que é que você me diz? Ana Angélica? Olá. Deu para entender sim, mas me parece que é mais relacionado à questão da homeopatia ou de qualquer outra medicação que você toma, né? Não sei se esses óleos teriam os mesmos efeitos de cortar sintomas, porque eles também atuam, né? Melhorando muitos sintomas de depressão, ansiedade, então fiquei em dúvida. Então, olha, seria interessante a gente conversar depois com a doutora Miriam, porque, assim, se corta o efeito, ele desarranjou o biocampo. Então, assim, a comprovação efetiva disso seria com uma foto desse equipamento que a gente viu, né? Organiza o biocampo e dá para ela cheirar um mentolado, um canforado, uma lavanda e ver o que acontece. Aí sim a gente teria a efetividade dessa resposta, né? A comprovação dessa resposta. De resto, vai ser na base do sintoma, porque se você não está bem, é porque seu biocampo rompeu de alguma maneira. Ok. Obrigada, Marli. Obrigada, Ana. Saudade. Obrigada. Marli, tem uma pergunta da Tatiana Ávila, mas antes eu vou falar tem uma pergunta da Vanessa, que ela pergunta exatamente sobre isso. Os óleos essenciais que vêm sendo tão disseminados, nem sempre é benéfico, entra nesse mesmo assunto, isso. Ok. Ok? Então, Vanessa, no próximo encontro, a gente vai falar mais aprofundado sobre isso. Então, eu vou fazer a pergunta. Para ter martelo, lembra que é a doutora Miriam, né? Então, dia 29 de junho, ela vai estar conosco. Vamos reservar essa pergunta, porque esses óleos essenciais têm uma empresa grande, gigantesca, tem muitos amigos meus trabalhando com isso. E, assim, tem gente... nossa, quanto a gente ouve falar, né? Travesseiro de lavanda, aqueles rechozinhos de lavanda para acalmar, e a lavanda é uma ruptura de biocampo, né? Doutora Liliane, você está presente aí? Doutora Liliane é a médica que atende aqui no Aconchego.
ela trabalha com o Biofal. Dr. José Carlos, de São Paulo, está por aí. São os dois que trabalham com o Biofal, que estavam aqui no grupo, mas eu não sei se eles entraram. De toda forma, na próxima reunião, a gente pede para eles falarem um pouquinho mais, antes da doutora Miriam, né? Sim, Oi, ok. Marli. Oi, Marli. Oi. Oi, Liliane, essa é a Aqui. doutora Liliane, querida, boa noite, conta para a gente alguma coisa. Eu acho que você pode deixar para detalhar mais mesmo na próxima reunião e tudo, né? Mas a gente tem algumas coisas que são comprovadamente em pesquisas básicas e tudo, que cortam o efeito do medicamento do Biofal. Alguns medicamentos e essências e produtos, né, industrializados que a gente usa, e também outros medicamentos que também cortam o efeito do medicamento, mas também interferem no campo, né? Então, acho que isso a gente pode detalhar mesmo na próxima reunião, né? A cânfora, por exemplo, ele é um depressor presente no Vic Vaporub, né? Ele é um depressor, ele é supressor de sintomas, né? E uma coisa que a gente usa, né? A população está muito disseminado, né? O uso dela e tudo, né? Então, essa contribuição que eu queria falar para você. Gratidão, Liliane. Obrigada. Aí tem a pergunta da Tatiana Ávila. Como a gente faz para adquirir esses equipamentos para dissipar essa radiação? Dos celulares? Ela deve estar perguntando do celular, né? Isso, foi na sequência da Enzel. Nós vamos ter que... Nossa, é a conversa da próxima reunião. A conversa da próxima reunião, a conversa do curso de radiestesia e radiônica. Na próxima reunião eu trago um para mostrar para vocês e já deixo disponível, porque vocês vão descobrir onde encontrar. Então, aguardem. Ok. Agora tem uma pergunta da Marisa. Ela faz um comentário. Muito boa aula, porém também muito complexa para mim. A correlação desse aparelho que você mostrou e disse existir em Araraquara não seria uma espécie de ressonância magnética? Hoje já temos muitos estudos de neurofisiologia associando, por exemplo, estados meditativos com a ressonância magnética. Obrigada, Marisa. Eu não vou saber te responder, eu acho que não, mas eu vou tentar entrar em contato com a Silvana para ver se ela me coloca em contato com o pessoal que tem o equipamento. E como é tudo coisa assim que está surgindo nesse bolo de tecnologia, né? A gente não pode ficar dando resposta que a gente não sabe. Eu vou me inteirar sobre o assunto e trago na próxima semana. Muito obrigada. Ok. A Iona Iona. também faz menção à lavanda, que foram citadas algumas plantas que fazem mal ao biocampo, dentre elas a lavanda. Recebi orientações para passar um pano com lavanda para retirar energias ruins. Nunca imaginei a lavanda como algo ruim. As plantas não são ruins, né? Na verdade, não são ruins. O problema é o seguinte, Iona. Quando a gente extrai o óleo essencial, quantas folhas a gente usou? Uma quantidade gigantesca, né? Então, se você quiser tirar a energia ruim da sua casa, deixar assim mais leve, use anil. Sabe, anil, aquela pedra de anil, a gotinha? Põe umas gotinhas de anil lá na água, passa anil, espirra anil na parede, faz o que você quiser com anil. Anil funciona também, ele é transmutador. Aí a gente parte para uma conversa mais esotérica, né? Sim. Marli, Oi. eu posso citar um artigo que saiu no Journal of Endocrinology, que fala da lavanda como supressor no desenvolvimento sexual de crianças pequenas.
Então, já tem isso, já está saindo, né, documentação científica em relação a isso, ok? Liliane, se você tiver o PDF, Tenho você sim. pode postar aqui no grupo? Eu vou mandar para você e você posta aí, ok? Tá. Eu tenho mais outros trabalhos, né? Saiu um trabalho recente meu, que é um resumo do livro que eu tenho, mas eu prefiro deixar, porque é tudo coisa que a gente vai falar na próxima reunião, né? Então, às vezes, a gente posta na próxima reunião, tem um PDF de um livro, de artigos publicados, esse que a Liliane falou, então a gente enriquece o próximo encontro postando esses PDFs, né? A gente faz a postagem um pouquinho antes da reunião para as pessoas baixarem e depois lerem com calma, né? Alguns estão em inglês, mas aí dá para a gente usar o Bing Translator, quem não domina o idioma, e copiando e colando trechinhos que ele faz a tradução. Não sai uma tradução perfeita, mas permite que a gente consiga acompanhar o raciocínio, né? Ok. Agora nós temos uma pergunta do Alisson. Gostaria que você clareasse como acontece essa relação das formas pensamento com os campos eletromagnéticos. Compreendi a influência nos sistemas físicos. Gostaria de compreender como ocorrem as influências psíquicas. Alisson Borges? Alisson Machado, sim. O Alisson. O Alisson é um psicólogo que está com a gente lá no Aconchego, ele é palestrante também. E, Alisson, olha, também nós vamos falar disso no próximo encontro, porque, na verdade, assim, as formas pensamento, elas são constituídas de um material sutil, que a gente vai falar, né, a natureza cétupla do universo, e isso interfere tanto quanto um pelote de neve que bate na minha cabeça, né? Então, assim, se você puder aguardar, né? É uma pergunta muito bacana para a gente falar sobre isso, né? Dizem, inclusive, que uma das catástrofes grandes que levaram a Atlântida para o fundo foi um pelote de forma pensamento que era do tamanho de uma lua e que despencou em cima do continente e levou para o fundo, né? Então, assim, vamos explorar na próxima reunião, porque aí a gente pode falar dessa coisa bem sutil e mais exótica, né? Você me aguarda? O Claro, Alisson. Mandy, aguardo sim, muito grato, viu? Bom você aparecer, ó, com esse sorrisão aí. Já pensou a gente assistir uma palestra com esse sorrisão aí? Obrigada, viu, Alisson? Alisson, Obrigado a assim, a gente se você. encontrou nesses grupos de estudos malucos, né? E olha aqui a gente do maluco virando ciência, né? Tudo sendo comprovado gradativamente. Muito bom. Muito rica a sua aula, muito obrigado. Gratidão, Alisson. Marli, Oi. é a Heloísa Ferro que está falando. Oi, Heloísa. Nossa, Desculpa, eu estou nossa, um pouco doutora. familiarizada com. Eu estou usando aqui no celular, mas eu queria te parabenizar, adorei a sua fala. E a minha cabeça está assim, a mil, pensando uma série de coisas em relação à proliferação celular. Então, assim que as coisas normalizarem, Marli, eu tenho assim. No laboratório, eu trabalho com cultura de células, você sabe disso, e eu Sim. tenho linhagem de célula que são células tumorais. Então, eu estou pensando num experimento aqui já com você, queria te Nossa, que bom. propor isso, que a gente poderia analisar em células normais e em células tumorais essa abordagem que você está falando, sabe, Marli? Maravilhoso. Marli, Nossa, Heloísa, consegui te cutucar, era o cutucão que eu precisava. Amém, amém. É isso mesmo. adorei. Adorei. Marli, e vou te contar uma coisa que aconteceu, muito interessante, porque o meu laboratório fica ali no bloco 2B, você sabe onde é, e em frente tem uma torre imensa ali, não sei do Essa. que é. É uma torre. E nós publicamos um trabalho, não vou detalhar aqui, e foi muito interessante porque eu recebi, depois que ele foi publicado, um pedido de um pesquisador se eu podia mandar a célula que eu trabalhei para ele,
ele comprou no mesmo lugar que eu, que foi na TCC, nos Estados Unidos, e a célula dele não tinha o receptor que a minha célula tinha aqui, em Uberlândia. Uau! Entendeu? Então, alguma coisa no ambiente fez com que a mesma célula que nós compramos da mesma origem tivesse comportamentos diferentes. Pois é. Agora, o que é, eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Eu não consegui mandar a célula para ele, tinha dificuldade de mandar material fora do país, né? E olha, Mas, Heloísa, você está em. Olha, nós, assim, trabalhei quase 30 anos e você aí junto, né? A Heloísa foi da minha primeira turma de sistemática vegetal. E hoje uma doutora de renome internacional, né? Grande orgulho para mim. Heloísa, nós trabalhamos o tempo todo no meio do paliteiro. É torre em cima de torre. Sabe onde você zera a influência das torres? Lá no Jardim Experimental da Biologia. Nós temos um equipamento analógico que mede, nós compramos por causa do trabalho do João Paulo, que ia acontecer e não aconteceu. Ele falou assim, professora, embaixo das árvores zera a energia eletromagnética, zera. Então, aquelas árvores da biologia são a nossa salvação no bloco da biologia. entendi. Mas é para te dizer isso, eu queria que você, se você topasse, a gente fazer alguma coisa disso, Marli. Fiquei muito, muito interessada. Topadíssimo, topadíssimo. Estou na Obrigada. fila. Obrigada, querida. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Marli, tem um comentário aqui também, uma pergunta da Rosângela Souto. Ela estava assistindo aqui com a gente sobre também as ervas, os óleos essenciais. Então, nós vamos deixar para o próximo. Isso, Nós vamos fazer uma dobradinha, Liliane. Essa semana a gente vai estudar e ler juntas. Vamos sim, Marli. Ok. Tem uma questão, um comentário da Maria Denise. Moro em frente a 2 torres de celular. Tenho tido muita insônia. Daí, pensando. Ok. Faz sentido, né? A Marisa também faz um comentário sobre me chame também para o seu laboratório. Olha, Alisson, nós vamos fazer uma equipe aqui de psicólogos, médicos. Nós vamos fazer uma parafernália, vamos fazer um big trabalho. Agora eu acho que terminou, Marli, as perguntas. Bacana. Nossa, gente, gratidão imensa. São 7:55. A Persília tem um serviço grande para executar agora, né? Persília, te agradeço imensamente por você ter estado comigo. Agradeço a cada um de vocês que esteve aqui junto, formando essa cidadela de luz, né? Não é nem ilhota mais, é cidadela de luz, né? Agradeço imensamente a todos vocês. Tudo que for surgindo de ideias para a gente montar algum experimento, eu só não tenho laboratório, né? Me chamem que eu vou, né? E aí, Alisson, já vai se preparando, porque a turma que gosta de perguntar, né? Então, assim, você vai ter material, assim, imenso. E a gente tentou se restringir aqui ao científico, porque foi essa a proposta de hoje, né? Mas na próxima reunião, a gente se abre um pouco mais para esse exótico, esotérico, sutil, que na verdade não é mais esotérico hoje, né? É aquilo que a gente não consegue enxergar e está abrindo, desvendando, né? Tirando o véu para a gente conseguir enxergar que realmente nós somos seres multidimensionais. Gratidão imensa a todos, uma ótima noite, sonhem, montem experimentos, que basta montar aqui no plano das ideias, que ele vai ser plasmado aqui no plano físico, com certeza. Gratidão imensa. Muito obrigada, Marli, pela oportunidade de estar aqui também. Agradeço a todos. Obrigada. Obrigado, Marli. Gratidão, viu? Foi muito Gratidão bom. imensa, José Wellington. Se tiver mais alguém que queira falar, tranquilo. No próximo encontro, comenta com a gente a respeito da mudança do polo magnético do planeta. Ok, se Alexandre. For possível, tá bom? Ok. Obrigado aí pela partilha de conhecimento, tá? Eu que agradeço. Ok.
Boa noite, gente. Durmam com os anjos e gratidão imensa por Boa tudo. noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Marli. Obrigada, Alisson. Boa noite. Saudade demais, Marli. Saudade, Oh, saudade. saudades, saudades, Maria Denise. Boa noite, Vera. Vi você aí. Boa noite, Elaine. Muito especial, Marli. Boa noite. Boa noite, Graça. Boa noite, Adelaide. Boa noite, Marli. Boa noite, amiguinha. Viu onde você me enfiou? Agora que eu consegui abrir o microfone. Oh, meu Deus. Brilhante. Amei. Muito obrigada, Marli. Muito Eu mesmo. que agradeço. Amém. Obrigada. Tchau. Tchau. Ok. Desligando, Persília, para você gravar. Boa noite. Boa noite. Você pode desligar? Pode, já estou parando. Stop sharing. Aham, ok. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, até. Tchau. Pode desligar. Aham.